Olá, tudo bem? Eu sou a Bárbara Castro e hoje eu vou falar sobre a diferença entre um profissional e um recreativo no mundo do poker. Parece um pouco óbvio, só que é importante lembrar, né? Que o recreativo que vai jogar no clube, por exemplo, ou então que vai jogar online, ele precisa de um adversário, né? E os profissionais, eles são pagos basicamente por trazerem esse entretenimento para aquele oponente, né, do recreativo, que vai ser em parte outros recreativos e em outra parte serão os profissionais. O profissional, ele tende a sair melhor financeiramente no longo prazo do que o recreativo, mesmo que haja ainda uma porcentagem de vezes aí que o recreativo ele vai acabar ganhando do profissional. Por quê? Por conta de variância do baralho mesmo, tá? A gente tem que entender isso. Pode acontecer do recreativo ganhar do profissional. Inclusive, eu acho que é o único esporte que permite que um recreativo ganhe de um profissional, sem ter o nível do profissional. E isso é muito legal, né? Esse gostinho da vitória, esse gostinho de chegar lá, né? E com um pouquinho disso tudo você consegue expandir até a porcentagem de vezes que você chega em grandes premiações. Tá, mas o que tem de tão diferente no jogo de um e de outro? Bom, gente, poker é muito complexo. Você pode jogar recreativamente, tá tudo bem. Mas se você quiser se aperfeiçoar, se tornar um bom jogador de poker, você pode ser um recreativo que joga decentemente, né? Então você vai ver que tem muita coisa para estudar. Recreativos de longa data, se ouvissem todos os termos, tudo que nós profissionais estudamos para estar onde nós estamos e chegar nos lugares que nós queremos chegar, vocês acho que nem iriam acreditar, né? Então o recreativo, normalmente, antes de tomar uma decisão no jogo, ele vai olhar principalmente as cartas dele. O principal é as cartas. E se eu falar pra você que o profissional não vai olhar em primeiro lugar as cartas dele? Tem uma série de coisas em que o profissional vai olhar primeiro antes de tomar a decisão que ele precisa tomar. Eu diria que uma das primeiras coisas que a gente vai olhar ali, que a gente vai perceber antes de tomar uma decisão, vai ser que tipo de torneio nós estamos, em que fase desse torneio nós estamos, qual que é a quantidade de ficha que os vilões, nós chamamos de vilões, que os vilões, os oponentes têm, quantidade de ficha que nós temos. Daí nós vamos fazer uma análise mais profunda de determinados vilões, porque dependendo de como uma pessoa joga, qual o nível de conhecimento técnico que ela tem, nós vamos jogar de um jeito, depois vamos jogar de outro. E por último, nós vamos olhar as nossas cartas. Creio que seria alguma coisa, uma coisa nesse sentido. Torneio, fase do torneio, stack da mesa, nosso stack e por último as cartas. Eu imagino que você nunca se você é criativo, não pensou que nós analisássemos tantas coisas. E também nós não vamos olhar, como eu falei, não somente as cartas, e nós vamos aplicar estatística nisso. Então, qual a probabilidade de bater determinadas combinações e etc. Eu vou deixar uma fotinha aqui em um lugar para você ter uma noção dos nomes das posições das mesas. É até muito curioso, porque quando nós estamos estudando, eu tenho um amigo em específico, né, um parceiro de estudo. Às vezes a gente tá ali discutindo alguma mão, porque tem essa também, né? O profissional, ele vai rever as suas jogadas para poder aprimorar, você vai reavaliar. Tem alguns softwares que você vai querer rodar uma mão, pode ser que demore um dia para rodar uma mão para você ter uma resolução dela mais assertiva. Acho que vocês nem conseguem imaginar uma coisa assim, né? Acho que ninguém que é recreativo acaba dormindo pensando na jogada que fez, né? Porque você tá ali simplesmente pela diversão. E esse meu amigo, quando nós estamos revendo mãos, às vezes eu falo pra ele assim: eu não vou abrir essa mão aqui porque o cutoff já abriu tanto X, tantas blinds. Aí ele fala assim: tá, mas o cara do cutoff sabe que ele é o cutoff e que ele está no cutoff, né? Porque o cutoff é uma das posições da mesa, né? Conforme mostra aqui no exemplozinho. É uma das posições da mesa. Então, se a pessoa que está jogando conosco não tem essa noção, a gente vai ter que jogar de forma diferente com essa pessoa. Então, estatisticamente, quanto mais pessoas envolvidas na mão, são menores as chances de você levar, porque você tem que dividir
aquela equidade, né? Que são aquela probabilidade com outras pessoas. Então, se eu sou a primeira pessoa a falar, eu como profissional, eu sou a primeira pessoa a falar, eu tô nas primeiras posições ali que vão dizer se vão querer concorrer ou não àquele pote, eu vou abrir menos coisas. Porque dependendo do que vai acontecer no decorrer da mesa, talvez eu tenha que foldar aquilo que eu escolhi abrir. Então, as posições iniciais são as posições mais desvantajosas, existe essa palavra? Esquisito. Desvantajosas. Enfim. Nossa, estou preocupada. Enfim, não... Desvantajosas. Desvantajosas. Vamos fingir que existe. São as posições mais desvantajosas pra você jogar. Por quê? Porque você tem que se posicionar primeiro e, dependendo do que as pessoas fazem, você não pode foldar pra qualquer coisa. Então, você vai jogar as cartas mais fortes daquelas posições. E conforme você vai chegando mais pro final da mesa, você vai abrir mais coisas, porque tem menos pessoas que podem optar por aumentar a aposta ou mesmo colocar todas as fichas no pote. E nem todas as mãos que você vai abrir, você realmente vai querer colocar todas as fichas no pote e dar um all-in. Então, nós temos que analisar isso com cuidado. E é isso que o profissional faz. Ele vai analisar essas probabilidades. Ele vai ver, por exemplo, às vezes a gente está estudando, né, mãos que jogamos, aí, por exemplo, tem um 6 dobrado no flop. Em par de 6. A gente fala, tá, mas como a pessoa jogou esse pré-flop, ela não tem muito 6 no range dele. Então a gente descarta das possibilidades de combinação que a pessoa pode estar agressivando a mão pra cima da gente, né? E a gente vai optar a partir daí em dar o call ou não, né? Mas aí depende do tipo de vilão, enfim, essa série de coisas que eu comentei com vocês. Outro ponto, tudo que um profissional faz é medido. Se você é criativo, por exemplo, você ficaria assustado com o tanto de coisas que um profissional faz para analisar as suas métricas, né? Então a gente vai analisar quanto que a gente está ganhando de Big Blind de cada posição. Nós vamos analisar também quanto nós estamos defendendo para tribet, o quanto nós estamos foldando. Então todas essas métricas importam. Tudo é feito milimetricamente calculado para que nós consigamos ter um ROI, né, um retorno do nosso investimento de tempo e de dinheiro positivo, né? Então, um profissional, ele não vai simplesmente, né, um dia aumentar o valor que ele vai estar jogando naquele dia. Então, por exemplo, se eu jogo até 2,50, eu não vou chegar amanhã e vou começar a jogar $5, né? Falar, mas de 2,5 para 2,50 para 5 é pouca diferença. Não é tão pouca diferença, porque se você ficar aumentando sempre o seu range, por exemplo, uma sessão de 20 sessões, que eu gastaria, por exemplo, R$250 por dia, num dia que eu perderia tudo, vamos supor, que pode acontecer, e um dia você jogar, né, um profissional sabe, né, que a gente vai perder 70% dos dias e nós vamos ganhar 30% dos dias, infelizmente é essa a métrica. Tem pessoas que destoam, né, que pegam uma variância positiva, outras que vão pegar uma variância negativa do baralho e vão acabar perdendo mais dias, mas normalmente assim. Então, se eu tenho um custo de sessão de R$250 e eu simplesmente opto por aumentar o valor da minha sessão, ela vai para R$500, se eu pego uma variância negativa, eu vou perder muito dinheiro. Então, assim, um profissional não faz isso. O profissional, ele vai procurar jogar contra aquelas pessoas que ele consegue vencer. O recreativo, ele tem essa possibilidade de, tipo, tô jogando $2, amanhã eu vou jogar 10. Né? Um profissional, como ele visa a longo prazo, ele precisa ser consistente e manter a estratégia dele. Então ele não vai fazer isso, né? Não vai, simplesmente isso é inviável. O range que um jogador vai jogar normalmente vai ser muito pequeno. Tanto que os profissionais, em geral, eles se especializam em alguma modalidade de poker. Modalidade ou subdivisão de poker, enfim, ele vai ter alguma coisa em específico que ele domina, que nem nós temos profissionais de Sitting Go, nós temos profissionais de MTT, Omaha, de cash, deve ter spin and go, enfim, deve ter muitos tipos de profissionais. Tem gente que só joga live, né? Então, cada um vai ter aquilo que sabe mais, que conhece mais. Por quê? Porque essa vantagem de conhecimento leva ele a ganhar mais.
né? Isso precisa ser respeitado. Não que você não possa mudar de modalidade, não é sobre isso. Mas no dia a dia, é que nem, por exemplo, o vendedor de cachorro-quente que no outro dia ele resolve vender macarrão. Assim, não faz sentido. Então a gente precisa trazer esses parâmetros também pro mundo profissional, né? Pro poker profissional, para que a gente consiga ter um retorno positivo, ter um sucesso no longo prazo. E às vezes é difícil nós fazermos essas conexões, né, nós como profissionais mesmo, né? Ah, mas eu tô jogando assim, por que eu não posso jogar não sei o quê? Então tem esse motivo. Já o recreativo, ele pode, né? Ele tem essa liberdade de ir pra cá, ir pra lá, etc. Porque ele não necessariamente está esperando ter um super ROI positivo através do poker. E aí, quando se considerar um profissional? Eu não sei responder. Eu não sei, mas eu ia falar, quando que a pessoa deixa de ser recreativa e ela passa de ser profissional? Ah, quando ela começa a ganhar X mil dólares por mês? Ah, quando ela se dedica muitas horas por dia pro seu aprimoramento? Eu, particularmente, eu não sei onde eu me enquadro, né? Me encaixo. Porque eu estou estudando consistentemente há 7 meses. Tem 7 meses que eu estudo muito poker, dedico absurdas horas por dia pra isso. Até por isso acho que eu tô evoluindo bastante rápido, assim, porque eu tava imaginando, eu tô sentindo uma maturidade no meu jogo e tal. E no começo você não vai ganhar tanto dinheiro expressivo assim. Tipo, nos limites que eu jogo, você não pode esperar um retorno. Mas no longo prazo, você mantendo as jogadas corretas, fazendo a coisa correta, no longo prazo você vai alcançar o retorno positivo, né? Mas assim, agora é o momento mais de plantar do que de colher. Aí fala, será que eu não sou uma profissional do poker? Não sei. Não sei dizer pra vocês. O meu mentor, ele disse que a gente tem que encarar o poker, principalmente no começo, como uma faculdade. Então, talvez eu seja uma estudante de poker, eu consiga me declarar assim. Aí vai falar, mas você é uma estudante de poker e já tá falando de poker na internet? Eu tive essa resistência também. Ai, mas eu vou falar, eu tô no começo, nanana. Mas assim, o que eu já tenho algum conhecimento, né? E eu não preciso ser uma super profissional, ganhar um rio de dinheiro pra estar aqui replicando pra vocês conceitos básicos que eu sei que talvez vocês não tenham aí, né? E posso ajudá-los. Então é isso, eu acho que as principais diferenças entre um profissional e um amador serão essas, né? Que o profissional ele vai fazer de tudo para extrair o máximo de retorno positivo, um ROI positivo no longo prazo, enquanto o recreativo ele vai procurar mais ali o entretenimento mesmo e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. E tá tudo bem também você querer ser um recreativo decente. Um recreativo que não vai simplesmente rasgar dinheiro e tal, né? Porque a gente sabe que jogando indevidamente, talvez você possa perder muito dinheiro. Se você jogar muito alto e muito mal, né? Um ABI muito alto, um buy-in, no caso, muito caro, e jogar mal, você vai rasgar dinheiro. Como eu vou mostrar pra vocês, que eu tô pra produzir um vídeo, que seria os piores do Sharkscope. Que são as pessoas que perdem muita grana, relativamente, né? Às vezes pra gente é muito, pra eles não é nada. Mas perdem uma quantia significativa de dinheiro. A gente tem como ter acesso a essas coisas. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, é isso, galera. Beijinhos. Até mais. E se quiser complementar com alguma coisa, deixa aqui nos comentários.